o seu amor, enviando Jesus a este mundo para nos libertar. Deus mostra a essência dele como amor, enviando Jesus. E Jesus mostra ser o libertador das pessoas, da humanidade que está condenado ao sofrimento eterno. João 3,16 mostra que Deus, ele é amor. Em Lucas, não estou me lembrado aqui se é 19 ou 10, se eu estou equivocado, ele diz que veio buscar e salvar o que já havia perdido. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que já havia perdido. O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é para glorificar o nome de Jesus, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que convence eu e você do pecado e da justiça. Ele mostra que nós somos pecadores. Então Deus mostra o seu amor, esse é o papel de Deus, mostrando o amor dele. Jesus Cristo é que nos religa a Deus, é a religião, quer dizer, religai a Deus. E o Espírito Santo é que mostra que eu e você carecem de um Salvador. Ninguém nasce ateu. Já conversei hoje com um ateu. Eu sou ateu, eu digo, ninguém nasce ateu. Você é ateu por uma raiva ou porque uma ideologia de alguém colocou na tua mente? Todo ser humano nasce com um desejo de adorar. Todo ser humano, isso vem dentro, intrínseco dentro do ser humano. Todo ser humano vem com desejo de adoração. Isso já é enraizado dentro da nossa mente, do nosso psique, desejo de adorar alguma coisa. Quando a pessoa se torna ateu, ele não nasce ateu. Ninguém nasce ateu. E este livro vem mostrar também para você que através de Jesus Cristo há uma libertação. Há uma libertação para toda a humanidade. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele é liberto. Ele é uma pessoa transformada de dentro para fora. Ele é uma pessoa que Deus vai sarar literalmente tudo aquilo que é pecaminoso. Se eu e você queremos, Ele permite que eu e você escolha. Como alguns dizem que a gente não tem livre-arbítrio, mas a Bíblia dá a referência que nós temos livre-arbítrio. Existem dois grandes homens na história, dois grandes teólogos, que é Calvino e Armênio. Calvino, ele vai dizer que você não tem mais livre-arbítrio, tem livre-agência. Calvino vai dizer que você tem livre-agência. A partir do pecado de Adão, toda a raça humana já está condenada, é salvo, porque Deus que escolhe uns para salvação e outros para condenação. Eu não creio nessa tese de Calvino. Já o outro, Armênio, ele diz que você escolhe a salvação, escolhe ser salvo, escolhe não ser salvo. Eu creio nessa tese de Armênio, mas eu sou mais a Bíblia. Armênio também foge a alguns pontos, eu discordo de alguns pontos dele, mas a Bíblia diz que eu e você decidimos se queremos ser salvos ou se não queremos ser salvos. E João vai mostrar aqui sobre a libertação. Eu que escolho ser liberto ou não ser liberto. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Quando eu escolho servir ao Senhor, andar no caminho do Senhor, eu sou liberto da condenação eterna. Mas como eu faço isso? Como eu e você já fizemos. Quem sabe você aqui ainda não fez, mas há um momento de fazer. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, ele vai dizer como é que eu posso ser salvo, como é que eu posso ser liberto da condenação eterna. Ele diz, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu que escolho ser salvo, não é, preste bem atenção ali para cá, quando as pessoas falam de Calvino, diz que a pessoa já está destinada a um inferno, a outra a ir ao céu. Preste atenção ali para cá, preste atenção no que eu vou lhe dizer.
a onisciência de Deus, Ele já sabe quem está determinado ao sofrimento, ao céu. Eu tenho o costume de dizer, existe 3 predestinações na Bíblia. Isso, ou melhor, 2, vou colocar aqui, literalmente. Aquele que não confessou Jesus está destinado ao sofrimento eterno. E aquele que confessou Jesus, permanecer fiel até o fim, está destinado a viver eternamente com o Senhor. São 2 predestinações. Mas quem escolhe sou eu para ser liberto, para não ir para um lugar de tormento, que é o lago de fogo e enxofre. A Bíblia vai dizer para nós aqui nesse texto aqui, ele diz literalmente no versículo 31, dizia, pois, Jesus ao judeu, olha que ele começa, dizia, vírgula, pois, vírgula, estou falando no nosso português, no grego não tem isso, mas para nós entendermos, Jesus aos judeus, que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E ele no versículo 32 ele diz, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do desejo da carne. Quantas pessoas hoje estão em Cristo Jesus? Jesus Cristo, Ele, olhe para cá, preste atenção, Jesus Cristo nos tira do lamaçal de pecado e nos coloca para a maravilhosa luz. Isso é instantâneo quando você confessa Jesus. Isso é no piscar de olhos. Mas a santificação é um processo. Na santificação eu posso perder a salvação, pastor? Pode. Aqui que entra o lado do Calvino, que ele se equivocou, Armênio não se equivoca, porque a Bíblia mostra em João 8, ou melhor 3, versículo 18, ele vai dizer, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. A palavra crer é reconhecer alguém como autoridade, como Senhor, ou como uma pessoa acima daquilo que você não consegue chegar. Então tem alguém que é acima, ou alguém que eu confio, alguém que eu acredito. Então aquele que confia em Deus, aquele que confessou Jesus, aquele que permanecer fiel, será salvo da condenação eterna. Pastor, mas eu confessei Jesus e agora eu continuo nos pecados, eu tenho alguns pecados até de estimação, eu tenho alguma coisa que me perturba, e aí eu não sou livre, eu não sou liberto, amados? Quando Paulo escreve numa das suas cartas, ele diz assim, aquilo, olha só, amados, ele vai falar do pecado. Todos nós, a partir de Adão e Eva, todos nós somos pessoas condenadas ao inferno, para você entender, que é o lago de fogo e enxofre. Mas a partir do momento que a gente confessa Jesus, a gente sai lá do lago de fogo e enxofre para morar com Cristo eternamente. Mas tem uma coisa que fica dentro desse corpo sem vergonha que eu e você temos, que essa carne não entra no reino do céu. Nós vamos ser transformados num corpo incorruptível e contaminado, que não se pode murchar, que está guardada no céu para cada um de nós. Essa carne não vai herdar o reino do céu. E Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. É porque, amado, há uma briga constante, ele vai falar aos Gálatas, há uma briga entre a carne e o espírito. Ali uma alma, a nossa alma e o espírito, há uma briga constante. Todo dia nós pecamos, mas em Cristo Jesus nós somos libertos da condenação eterna, porque o Espírito Santo fala ao meu, ao teu coração, dizendo assim, você errou, você precisa pedir perdão. E a pessoa que é liberta em Cristo, ele faz o que, amado? Ele chega para o Espírito Santo de Deus e se ajoelha muitas vezes e começa a chorar, não com remorso, mas com arrependimento, e diz, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei, porque eu fiz algo que não te agradou. Eu estou, Senhor, sendo uma pessoa sincera. É uma pessoa que foi liberta em Cristo Jesus. Mas aquela pessoa que não foi liberta em Cristo Jesus,
ele tem remorso. Na hora do culto, na hora do congresso, na hora de uma música, na hora de uma palavra, começa a chorar. Mas depois, passou aquilo dali, continua na prática. Pastor, não entendi, simplifica isso. Por exemplo, isso está dentro do meio cristão, porque existe o trigo, existe o joio, só que existe libertação. A libertação, amados, de algumas práticas, ela é gradativamente. É gradativamente. A Bíblia mostra que a pessoa é liberta da condenação eterna. Agora tem prática que a pessoa está vivendo e vai se libertando. Cada dia vai vendo o que o Espírito Santo vai cobrando. Olha, isso está errado. A pessoa vai e sai. A mentira. A maioria dos cristãos são mentirosos. Estou falando de cristão. Em geral, todo aquele que crê em Cristo. Se você olhar, faça uma pesquisa. O SPC Serasa está mais cheio de cristão do que em cristão. Porque são enrolados. Compra e não paga. Fica falando, olha, amados, eu trabalho em vários campos. O que eu vejo pessoas que se dizem cristão falando mal do outro não está no gibi, amados. O que mais apedreja a pessoa dentro da igreja não é o de fora, é o de dentro. Ah, pastor, mas como é isso? Precisa de libertação. Há um processo. Se o Espírito Santo está cobrando uma palavra e eu não coloco na prática, eu não quero ser liberto. Quantas vezes, amado, tem pessoas que chegam e dizem assim: ah, ele é cristão, ela é cristã. Se ele for crente, até eu sou. Se ele for para o céu, também vou, do jeito que eu estou. Porque o mau testemunho não foi liberto em Cristo Jesus, não é discípulo do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer: a liberdade está em Jesus, no capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, se eu e você somos libertos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu e você somos livres, nós estamos no processo, mas nós damos bom testemunho. E se dava mau testemunho, pedir para Deus: Senhor, eu quero dar bom testemunho, eu quero comprar, quero pagar, eu quero parar de mentir, eu tenho desejo pecaminoso, eu quero parar desse desejo pecaminoso. Se eu vivo numa prática horrível que é contra o teu espírito, Senhor, arranca de mim isso, joga sobre ele, como o Tiago diz, a tua ansiedade, que ele vai cuidar de você naquilo que precisa, a libertação para aquelas pessoas que querem ser libertas. João vai dizer, amados, que a liberdade em Cristo Jesus, para ser discípulo, tem que andar como Jesus andou, tem que viver como Jesus viveu. Ah, pastor, mas quando o senhor falou que, como é que é, 80%, nós estamos dentro do Brasil, que 80% são cristãos, creem em Cristo, 80%. De 80% de pessoas que creem em Cristo, envergonham o nome do Cristo que ele crê. Sabe por quê? Porque ele faz da maneira que ele acha. A palavra de Deus não é o que eu acho. Ah, mas tu entende dessa maneira, eu entendo disso. Não. Há uma briga teológica, você pode ter um contexto da sua maneira, mas o que a Bíblia diz, se a Bíblia não se explica, não precisa eu colocar doutrina em cima daquilo que a Bíblia não mostra. Mas a Bíblia, ela é uma enciclopédia de 66 livros para nós. 66 livros. E esses 66 livros, eles se completam os assuntos. Quando falamos de libertação em Cristo Jesus, eu tenho que andar como Jesus andou, eu tenho que viver uma vida cristã. Dentro da minha família, eu tenho que parar de xingar, eu tenho que parar de viver uma vida só de briga, de intriga. Se eu vivo dentro da minha casa, olha para cá, igreja, se eu vivo dentro da minha casa, brigando com a esposa com o esposo, só vivo nos murros com os filhos e não tenho uma disciplina cristã, tem que haver libertação no fruto do Espírito. Tem que ter na nossa mente o fruto do Espírito. Não, é no coração. A mente tem que ter um capacete contra as setas. Alguém falou para você que você não vai conseguir, você tem que colocar o capacete da salvação. Você não, em Cristo Jesus tudo eu posso naquele que me fortalece.
Alguém diz que você não serve para nada? Eu em Cristo Jesus, eu sou já muito mais do que vencedor. Glória a Deus. Toda palavra contrária que vem sobre a minha mente, eu não deixo descer para o coração. Eu canalizo ela como motivação. E eu tenho uma palavra que vai me fortalecer e dizer: tu é liberto. Em mim você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus nada pode nos atingir. Porque eu tenho o capacete da salvação, eu sou salvo em Cristo. Mas quando desce para o coração, nós temos que observar algo. É onde aflige o nosso eu. Quantas pessoas hoje deixam descer para o coração e ficam, olha, preste atenção, eu já contei isso aqui há uns 10 ou 11 anos, não, foi até mais, 14 anos mais ou menos atrás, 14 ou 15 anos atrás, 14 a 15 anos atrás, então bem a paz na data, o senhor macumbeiro, ele tinha um filho homossexual assumido, e esse se converteu a Cristo. Nós tiramos ele através da unção do Espírito Santo. Eu, como diretor dos homens, junto com os outros amados, tiramos ele lá do lamaçal do pecado, mostrando Jesus Cristo que ele era o Deus verdadeiro. E esse rapaz saiu do lamaçal de pecado, passou a servir a Cristo. Só que o pai dele tinha tanta mágoa dele, tanta raiva dele, que antes da morte ele chama o filho e pede perdão. E esse pai chama o pastor da igreja. E quando chama o pastor da igreja, nós vamos lá. E lá naquela cama, ou naquela rede que ele estava deitado, aquele homem disse: olha, eu sou um ex-macumbeiro até agora, ainda. Eu vou dizer que eu sou um macumbeiro, mas eu vou passar a ser ex-macumbeiro. Eu quero pedir perdão primeiramente a Deus e o meu filho que está aqui. E eu quero servir um Jesus, porque eu sei que esse Jesus é verdadeiro. E eu sei que esse Jesus pode me levar a uma eternidade sem sofrimento como eu estou sofrendo. Eu sei que tudo que eu fiz é errado, mas Ele me deu a oportunidade e eu estou sentindo a morte e eu quero confessar Ele como meu Senhor e Salvador. Naquele mesmo instante, ele confessou Jesus e no outro dia, ele partiu para a glória com o Senhor, porque ele reconheceu que Jesus é a salvação e a libertação da condenação eterna. Amados, aquele filho ficou 1 ano e meio no caminho do Senhor e ele foi fazer uma visita a alguns amigos. Ex-homossexual assumido. Aí quando ele fez uma visita, não estava preparado ainda para fazer a visita. Ele fez uma visita, colocaram não na mente dele, mas no coração dele, que ele nasceu homossexual. A homossexualidade é uma escolha, é como eu e você escolhemos amar. Amar, o amor do homem é escolha. O amor do homem, que digo homem ou mulher, é escolha. Eu decido amar e decido deixar de amar. Você pode tirar isso quando a pessoa, eu vou usar uma palavra aqui bem chula, quando não vem um caso, mas quando a pessoa é traída, né? Mas simplificar, quando a pessoa é traída, a pessoa cria ódio daquela pessoa, raiva às vezes. Então a pessoa deixa desejar não amar mais. Você está entendendo? A pessoa passa a ter raiva, aquele amor que era meu bem para cá, meu amor para ali, aquilo outro, depois já não é ódio. Então aquele homem foi até os homens sexuais, amigos dele de antiga, e um disse para ele: ei, tu não está liberto não, cara. Isso daí é baboseira. Tu nasceu gay, tu vai morrer gay. Falou de jeito para ele. Tu não tem nada a ver com isso. Fica aqui com nós. Vamos aqui. E levou ele no meio da galera lá. E a galera começaram a abraçar, beijar e tudo. Se desviou. Por quê? Deixou descer para o coração. Deus já tinha falado na sua mente, tinha falado no seu coração, ele tinha confessado Jesus, mas ele não estava preparado para ir lá onde ele tinha saído. A libertação ela é rápida, mas o processo da santificação ela é gradativamente. Tem lugares que a gente não pode ir quando é novo convertido. Eu lhe digo porque tem muitas pessoas que caem porque se acham que está firme, está mais fraco do que pensam. Eu digo como eu, 3 anos para mim
parei. O Espírito Santo me conduziu no tempo certo. Quem sabe você tem alguma coisa, daqui é um exemplo, porque tem alguma coisa dentro da gente que a gente não pode estar perto. Se você tem alguma fraqueza no dinheiro, não fica perto do dinheiro de algumas pessoas, porque vai causar ali, você pode pegar. Se você gosta da mentira, não fique perto de coisas que vai te trazer para você fazer a mentira. Se você tem fraqueza com mulheres ou com homem, não fique só você junto com aquela mulher ou junto com aquele homem, você vai cair na fraqueza. Se você tem na fraqueza do vício do cigarro, da bebida, você fica perto de quem está bebendo, deixa Deus a te amadurecer, deixa você estar ali maduro com o Senhor Jesus. Quando você dizer, eu estou liberto desse vício, eu estou liberto da mentira, eu estou liberto do ódio, eu estou liberto daquilo que aflige a santidade de Deus, e esse Deus, Ele mostra para mim e para você, que Ele liberta para aquele que quer ser liberto. A liberdade em Cristo não pode trazer libertinagem. Quantas pessoas hoje cantam, não estou falando daqui, eu estou falando em geral, canta, prega, ensina, são até ofertantes, dizimistas, diácono, diaconisa, são evangelistas, são homens, entre aspas, de ser de Deus, e vivem na prática do pecado. Quanto mais traindo esposa, traindo esposo, viver uma vida diferente, tem 2 WhatsApp, pega o celular, está escondido o outro porque é da amante ou do amante. Quantas pessoas não foram libertas? Muitas pessoas se afastam de Deus porque nunca entraram na presença do Senhor. O que é que o homem se queixa dos seus próprios pecados? A liberdade é para quem quer ser liberto, eu e você. Fuja do desejo da carne. O desejo da carne tem que fugir, tem que correr. O desejo da carne você não pode ficar perto, tem que fugir. Contra Satanás você pode resistir ele. Pastor, o que é a diferença do desejo da carne para Satanás? Olha para cá. Só um exemplo. José é um grande exemplo. Mulher com certeza bonita, porque ali tinha todos os tesouros aos seus pés. O que foi que ela fez? A esposa de Potifar deu em cima e segurou o rapaz. Não tinha ninguém, ele podia chegar e fazer o que quisesse, mas como ele temia a Deus, ele correu, ele fugiu. Isso é desejo da carne, você está entendendo, amados? E como eu resisto o diabo? O diabo, ele não chega, amados, não, ele chega sutil na tua mente. Você tem que ter o capacete da salvação. Quando você vê a cilada de Satanás, você tem que chegar e dizer, igual Jesus disse. Satanás veio e falou, já que tu é Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Na hora da nossa necessidade, na hora da nossa necessidade, ele atingiu na hora da necessidade do Senhor Jesus, 40 dias, 40 noites, sem comer. Ele disse, já que tu é Deus, transforma a pedra em pão. E ele usou o que? A palavra. E Jesus usa a palavra para rebater ele também, e disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás vai usar a palavra na hora da minha e da tua necessidade. Então você pode repreender, como Jesus fez. Jesus está ali em cima. Ele disse, olha, está escrito. Ele dá ordem aos seus anjos, pula daqui para baixo, que nada vai tropeçar nas tuas pernas. Ele dá ordem aos anjos, ele vai te guardar, te proteger. Amados, ele repreendeu. Também está escrito, não tentarás o teu Deus. Repreenda Satanás, resista a ele na hora da tentação, porque ele não vem como desejo da carne, ele vem uma seta maligna. Quantas pessoas hoje não repreendem Satanás? Mas outro exemplo, ele mostrou todas as coisas do mundo para Jesus e disse, olha, te postra perante a mim, que tudo isso é meu, eu te darei. Porque Paulo vai dizer que Satanás é o Deus deste século. Ele que comanda, é o Deus deste século. Abaixo de Deus, Deus dá permissão para ele. É nessa hora o que ele faz.
maldito. Só a Deus prestarás culto, só a Deus adorarás. Na hora do desejo da carne, foge. Na hora que Satanás vir com uma flecha na tua mente, repreenda, diga em nome de Jesus: eu não vou fazer isso. Sai de perto de mim, Satanás. Eu não aguento viver vendo um crente que diz ser servo de Deus e não quer ser liberto, porque a palavra explica que nós temos que repreender quando vem a seta maligna. Quantos crentes hoje em dia não querem repreender? Não. Amados, eu estou numa igreja. Pastor, isso é sério? Estou numa igreja. Pastor, eu não vou sentar ali não, pastor. Por quê, mano? Não gosto dessa irmã não. Como é que é, rapaz? Um diácono dizer que não gosta da irmã. Eu digo: mas o senhor não é o diretor do diácono? Não importa ser diretor, não. É servo de Deus, estou falando do cargo. Não vou sentar lá não, pastor. Eu chamei ele para sentar, eu fui por igreja, vou sentar ali. E a irmã estava lá, eu não quis sentar porque a irmã, ele não gosta da irmã. Amados, isso é seta do inimigo, colocou, repreenda em nome de Jesus. Eu gosto, eu amo, tenho que fazer como a palavra diz: suportai-vos uns aos outros, como em Cristo Jesus, senão eu perco a minha salvação. A liberdade em Cristo Jesus nos traz uma vida inteira na presença do Senhor. Eu não sei qual é a área que você precisa de libertação ou quebra de maldição nessa área. E vou só frisar algo aqui que eu não falei, melhor dizendo, eu vou falar o que eu não falei sobre quebra de maldição. Presta atenção. Quebra de maldição, eis, nós não temos maldição hereditária, tá, amados? Quem está em Cristo Jesus não tem maldição hereditária, não tem. A Bíblia diz para mim e para você que maldição hereditária não tem em quem serve ao Senhor. Falei aqui com os amados, alguém disse assim: pastor, esta igreja, Jardim Capanã, como está nas redes sociais, Jardim Capanã tem maldição. Não tem maldição, porque quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ei, no meio de uma igreja que tinha todos os dons que você possa imaginar na Bíblia, todos os dons, todos os dons. A igreja de Corinto, o cara transava com a esposa do seu pai, tinha relacionamento sexual, o outro tinha briga porque ceava na frente, tinha partidarismo, um dizia que era de Paulo, outro de Pedro, amados, um grande partidarismo. Paulo chega, tem muitas outras coisas nela. A igreja de Deus que está em Corinto, o Deus dele e nosso. A igreja de Deus é onde nós estamos para ser santificado, liberto. Aqui não tem Jardim Capanã, não tem maldição, não tem maldição. Deus já sarou aquele que confessou Jesus. Tem o trigo, tem o joio, tem, porque não é eu, não é você, ninguém pode separar exceto Jesus. É Ele que separa o trigo e o joio. Aqui sempre vamos estar tendo algumas dificuldades, sim. Todas as denominações vai ter trigo e joio. Quando eu digo todas, entre aspas, tá? Volta atrás. Aquelas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, sem distorcer, vai ter o trigo e o joio. E não existe maldição hereditária. Se você pode ter assim: ah, pastor, mas como eu já ouvi, a minha mãe se separou do marido, casou a segunda vez, o marido se separou também. A minha irmã, o marido deixou. O meu irmão, o marido deixou. O meu tio, o marido deixou. A minha avó, o marido deixou. E eu também ia ser diferente. Vai ser diferente em Cristo Jesus. Não tem maldição hereditária. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres em Cristo Jesus. Não tem maldição hereditária. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nada pode atingir o servo do Senhor. Tem alguma coisa que é um processo da santificação. Tem algo que eu e você precisa ser liberto. Mas só Jesus, quando eu e você permite que Ele venha nos salvar, nos libertar, melhor dizendo, tem maldição que
que é só eu e você que permite ser quebrada. E é por isso que eu vou orar agora. Qual é a maldição que você está guardando dentro de você? Eu não sei qual é, mas o Deus que eu estou pregando aqui, Ele conhece, Ele é onisciente, Jesus Cristo. João escreveu mostrando para todos os cristãos que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Elohim, que está lá em Gênesis 1:1. Que a palavra Elohim era um plural de Elohá, que mostra a triunidade de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós não temos a bênção apostólica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, nós temos que a graça de Jesus nos conduz ao Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então nós temos Jesus Cristo como Deus. Ele é Deus porque Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E Ele vai agora fazer isso sair da tua mente, do teu coração. Aonde você precisa quebrar esse laço do inimigo, Deus vai fazer, mas cabe a mim e você. Ele vai procurar você aonde é que precisa ser liberto. Ah, mas Ele não é onisciente? Essa você pergunta. Mas Ele não sabe todas as coisas? Pode ver esse ponto de interrogação em você. Ele diz: Adão, onde é que tu existas? Sabe por que Deus, Ele permite que eu e você fale? Conta para Ele, porque Ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Se você crê que Jesus pode te libertar dessa área, então fale para Ele. Qual é a área que você precisa ser liberto? Ah, pastor, mas tem uma área que eu não consigo sair. Consegue sim. O Espírito Santo, Ele te cobra neste momento. Ele fala ao teu coração e está dizendo: tu está errando, filha minha, filho meu. Esta área eu quero te curar. Ah, pastor, tem coisas que eu não aguento, não sai da minha mente, já desceu para o coração. Ah, Senhor, Deus, eu não consigo. Deus vai fazer, Deus vai libertar, Ele vai quebrar. Ah, pastor, mas eu estou lutando tanto pela minha família. Começa por você, começa dizendo: Senhor, eu quero ser tratado assim como o Evangelho de João. Eu e você somos o quinto Evangelho. Ei, pessoas vão ver em mim e vão ver em você uma transformação. Um servo de Deus, uma serva de Deus liberta. E as pessoas vão dizer: eu vou querer ser como ela, eu vou querer ser como ele, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado igual essa pessoa. Feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você está tendo, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo está falando aqui neste momento, através desse servo do Senhor. Ele quer te libertar nessa área. Eu não sei como você está vivendo a tua vida cristã. Quem sabe você está vivendo de maneiras que você acha que é correto, mas a Bíblia diz que é errado. Vai ser quebrada agora essa maldição, esse pecado que está virando iniquidade, porque a iniquidade